eu acho que você deve estar pensando pelo título desse vídeo o seguinte: ela vai falar dessa demônia, dessa entidade do mal, dessa isso, dessa aquilo, dessa aquilo. É você, Satanás? Calma, criatura louca. Senta, pega seu café, um copo d'água, baixa essa ansiedade e vamos conversar? Que nem tudo que a gente vê é o que parece. Então, aguenta aí e me escuta, tá bom? E para você que não me conhece, eu sou Ana Tamaki, psicoterapeuta holística. E de quem que eu tô falando? De Lilith. Tá escrito no título desse vídeo. Calma, que ela não é nenhuma demônia. Satanás! Venha cá, Satanás! E eu vou te provar. Bom, que história real, né? Lilith foi distorcida propositalmente. Você sabia? Se você acompanhou os vídeos passados, você já sabe. Se não, você vai saber agora. Pois é. Lilith foi a primeira mulher de Adão, criada igual a ele, da mesma matéria que ele. Eu já expliquei no vídeo passado que eu falei do Adão, o primeiro Zé Ruela da história. E ela, quando se recusou a se submeter ao Adão, foi demonizada por mais de 5.000 anos. Pois é, ela não queria ser capacho do tal do Adão. E hoje, neste vídeo, nós vamos conhecer realmente quem Lilith foi. Porque ela se tornou um símbolo de terror e porque a energia dela representa algo tão poderoso, que é a mulher com propósito e essência própria. Chamaram ela de tudo quanto é nome. E se você viu o vídeo sobre o Adão, agora você vai entender por que que ele não aguentou ela. E talvez você vai se enxergar na Lilith, tá? Bom, primeiro de tudo, Lilith não é uma invenção moderna, não. Suas primeiras aparições, menções na história apareceram na Mesopotâmia Antiga. Há mais de 4.000 anos, era conhecida como Lilith, espíritos femininos associados ao vento e à noite, nem bons e nem maus, apenas livres e indomáveis. Pois é, mas foi no folclore judaico que ela ganhou uma história mais conhecida. No alfabeto de Ben Sirá, o texto medieval do século 8 a 10, Lilith foi a primeira mulher de Adão, criada do mesmo barro que ele antes de Eva. Tá? Se você conferiu o vídeo anterior, já assistiu o vídeo anterior que eu falava do Adão, tá lá explicado. Mas calma que eu vou voltar nessa história nos próximos vídeos, então já se inscreve, já clica na notificação, bota para todas as notificações para você receber o sinal, a notificação dos próximos vídeos, beleza? Então, bora lá. Lilith foi criada igual ao Adão, e não da sua costela, do mesmo material, no mesmo momento. E quando Adão quis que ela ficasse sempre por baixo durante as relações sexuais, e não é só relações sexuais, tá? Lilith questionou por quê. Fomos criados iguais. Sabe aquele cara mandão que fala: você tem que me obedecer porque eu sou homem. Eu isso e eu aquilo porque eu sou homem. Se você não viu também o vídeo
das coreanas do movimento 4B, pois é, veja, é mais ou menos esse patamar de relacionamento que o Adão queria. Pois é. Então é esse submeter, ficar abaixo, não é relação sexuais somente, não. É ficar abaixo mesmo. Eu falo, você obedece. Tá sentindo alguma semelhança entre o seu relacionamento ou o relacionamento dos seus pais ou dos seus avós? Pois é. Pai, desce, cala a boca, sai daí, sai daí. Então, olha aqui, ó, sai daqui, sai daqui. Tá sacando a raiz do problema? Pois é. Então, o Adão insistiu e a Lilith se recusou a submeter essas coisas aí e falou assim: comigo não, violão. Nós fomos criados ao mesmo tempo, da mesma matéria, do mesmo jeito. Então eu não vou ficar te obedecendo só porque você quer. E aí ela fez esse negócio bem revolucionário. Pronunciou o sagrado nome de Deus e ó, ficou a mula do Éden. Adeus. E ela foi embora. Ela falou assim para Deus: ô, meu senhor, o senhor criou esse Zé Ruela aí, e eu não vou ficar obedecendo esse pouca bosta aí, não. Então tô me retirando, viu? Tô me demitindo desse cargo, tá? Tchau. Ai, ai. Só que Deus mandou 3 anjos para trazer ela de volta e ela recusou. Claro, não queria ficar com um cara tão tóxico desse jeito. Se tivesse mãe, já tava na barra da saia da mãe. Você conhece alguém assim? Pois é. E foi aí que começaram as distorções da sua história. Tá vendo? Que quem criou a Bíblia, quem criou as religiões, quem que estava sempre por cima da carne seca em toda a história? Os homens. Então eles criaram tudo o que quiseram, o que não quiseram. Fizeram a fofoca que quiseram da Lilith. Pois é. Então, Lilith, como recusou a voltar, o que aconteceu? Aí que a coisa começou a rolar solta. A narrativa patriarcal transformou uma mulher que queria igualdade. Presta atenção. Olha como que é pesado. Como essa fofocaiada foi pesada. Um demônio que mata bebês. Sedutora que corrompe homens. Entidade do mal. Bruxa perigosa. Mãe de demônios. Fala, não me diga! Lógico, mãe de demônios iria educar as filhas para nunca sujeitar a um homem. Como eu falei no vídeo passado, para nunca ficar debaixo do sovaco do Adão. Pois é, onde está a costela? Debaixo do sovaco. Pois é. Então, percebeu o padrão? Uma mulher que diz não, que reivindicou a sua autonomia, a sua soberania, foi demonizada. Literalmente demonizada. E é importante dizer o seguinte: Lilith não aparece na Bíblia canônica. Ela está em textos apócrifos e no folclore judaico. A história da criação que a gente conhece, com Eva vindo da costela de Adão, é uma versão que ficou nas escrituras oficiais. Escrito por quem? Pelos homens. Ai, pá, vai te lascar. Por quê? Porque a história de Lilith era inconveniente. Mostrava uma mulher que não aceitava submissão, que tinha voz própria, que escolheu a solidão do deserto ao invés de uma vida sem dignidade, sem propósito. Toda vez que Lilith aparece em uma cultura, ela representa o feminino que não se curva, que não se encaixa, que escolheu o seu próprio caminho. E toda vez, ela é demonizada por isso. Pois é. Na mitologia mesopotâmica,
espíritos indomáveis na cabala judaica, aspectos femininos que a sociedade patriarcal temia: sexualidade autônoma, poder pessoal, independência. Eu vou traduzir esse sexualidade autônoma. A Lilith queria fazer o que muitas mulheres até hoje não conseguem com os seus maridos, porque os maridos são bunda moles e são Zé Ruelas, Adões ou Adãos. Boa pergunta, não sei. Mas elas queriam sentir prazer. Tem muita mulher que já viu essa cena aqui, hein? Hã? Hein? É por isso que a Lilith foi demonizada. Calma, que a gente vai chegar lá. Calma, que a gente vai chegar lá. Porque se eu for contando as coisas que eu sei, as coisas que eu estudei, fui linkando Lé com Cré, pode ficar tranquila que eu não sou feminista, tá? É que eu não tô de regata, mas meu sovaco não é colorido. Você tá vendo que o meu cabelo é normalzinho. Minha maquiagem também é normalzinha. Não tem prego na fuça, tá? E não gosto do ele não, tá? Porque você sabe, né? Feminista, eu gosto do ele não. Eu não gosto nem do ele não, nem do Tonhão, nem de ninguém, tá? Dessas nomenclaturas. Odeio o feminismo. Eu quero falar para as mulheres femininas, mas estão cansadas de saco cheio dessa vida porcaria que muita mulher leva. É para você que eu vim falar. Continuando aqui. Bom, e no folclore europeu, ela foi transformada em bruxa e vampira. Veja que o padrão se repete. Chamar de Lilith de demônio é o resultado de uma narrativa que pune mulheres por terem autonomia. É uma cultura que quer ver a mulher só lavando, passando e cozinhando. Pois é. E o prazer? Mulher não precisa sentir mais nada, não. Tem que ser empregada. Pois é. E qual foi o crime dela? Querer ser tratada como igual. Recusar uma posição de inferioridade. Escolher a sua própria vida. E se isso é demoníaco, então o problema nunca foi a Lilith. Foi sempre quem contou a história. Pois é. E como te disse antes, quem contou a história? Os homens. E olha que eu não odeio o homem, não, tá? Muito pelo contrário. Admiro um homem com H maiúsculo que no vídeo passado deixei até uma enquete para vocês me darem um nome para o nosso homem ideal, tá? Por isso que eu tô falando que eu não sou feminista. Porque feminista odeia homem e quer pegar o lugar do homem. Eu não quero pegar o lugar de homem, não. Não quero prover casa nenhuma, não quero ser Maria Machão, Tonhão, nenhum, não. Eu quero ser feminina. Eu gosto de ser feminina, eu gosto de batom vermelho, eu gosto de maquiagem, gosto de esmalte. Esse é rosa, tá? Não é quase vermelho, mas é rosa. Então, eu gosto de ser feminina. Eu gosto da minha essência. Adoro que um homem me leve para jantar num restaurante bom e abra a porta do carro, apresentei com uma rosa. Eu gosto daquele tipo de homem, vamos dizer assim, o arquétipo de homem que os doramas trazem, tá? E esse, mais ou menos, é o tipo do homem ideal que toda mulher procura e fantasia. Não o Zé Ruela que tá aí dormindo do seu lado ou vendo televisão, equilibrando a lata de cerveja na barriga, com aquele short puído, com o elástico meio frouxo, assistindo futebol.
enquanto você me assiste. Não, esse não é nosso objetivo. A nossa fantasia é com o príncipe encantado, não é? Pois é, mas vamos voltar aqui ao assunto, que eu ainda tem uma coisa para te contar ainda, né? Ainda o babado ainda não terminou. E por isso que eu dei essa introdução para explicar por que que eu não sou feminista. E Lilith também não era feminista. E nós precisamos também do equilíbrio aqui. A Lilith não é uma bandeira política moderna. Ela não estava fazendo manifestação no Éden. Transformar a Lilith apenas num símbolo feminista é reduzir a profundidade dela, tá? É usar uma figura ancestral para validar as agendas esquerdistas, tá? Essa cultura do feio. Mas eu tenho um ódio disso. Eu tenho um ódio disso. Quando eu vejo esses esquerdopatas aí na televisão, eu já sinto assim, sabe? Eu sou muito sinestésica e eu sinto fedor de perfume ruim, de sovaco fedido, de chulé, porque é essa a impressão que esse povo traz. De sujo, Que nojo. de coisa feia. E Lilith não traz essa energia. Lilith traz força. Tá? Lilith é maior que qualquer movimento. Lilith é um arquétipo, um padrão universal da psique humana. E aí eu te pergunto, então, o que a Lilith representa de fato, então? Ela é o arquétipo da mulher que, primeiro, conhece seu valor intrínseco. Ela não precisa de validação externa. Sua essência não depende de aprovação dos outros. É aquela pessoa que tem tanto brilho, tanta personalidade, tanto carisma, que ela não precisa de validação de ninguém. É aquela pessoa, ai, quase que caiu o microfone aqui até. É aquele tipo de pessoa que mesmo que tá de chinelo, short, camiseta, cara lavada, com aquele coque meio desgranhado, ela passa uma presença. Ela não precisa de ninguém. É aquela mulher que é invejada pelas outras porque ela tem essa presença, essa essência, tá? E ela tem os limites claros. Ela sabe dizer não, tá? E se você tá falando assim, não sou eu, calma, que no próximo vídeo eu vou trazer a Eva, tá? A Eva. Então, assim, presta atenção, porque se você tá achando que você não se encaixa nesse arquétipo, você vai encaixar na Eva. E talvez você vai sentir um pouquinho de raiva de si mesma. Calma, que é essa sensação que eu quero que você tenha, tá? Porque eu fui educada por uma Eva. Você com certeza foi educada como uma Eva. E às vezes a gente se torna Eva pela programação que a gente teve na nossa família. Então, calma. Fica aqui, vê até o fim e espera o próximo vídeo. Então, é aquela mulher que fala não. Não se permite ser tratada de forma que viole a sua dignidade, a sua soberania sobre si mesma. Aquela que não cede por qualquer coisa. Tipo, tem um cara feinho, um Jurandir, você não vai dar um mole para um cara que é feio, não faz seu tipo, sabe? Não chama atenção e não chama atenção de ninguém, não tem pegada. E olha que eu já fiz muita caridade, tá? Então eu sei. Por quê? Como eu te disse, eu fui criada por uma Eva. Então, é aquela mulher. Hoje eu não dou mais chance, não faço mais caridade, não. Aquela mulher que fala: não quero, não vou. É aquela mulher que escolhe a autenticidade sobre a tentação.
Prefere ser rejeitada sendo verdadeira do que ser aceita usando máscaras, disfarces, maquiagem. Ela escolhe a autenticidade sobre a aceitação, sabe? Ela prefere ser rejeitada sendo verdadeira do que ser aceita usando máscaras. E essa mulher que usa máscara, uma hora ela esquece, vai pro banho e a maquiagem vai embora. E ela sofre, tá? E ela abraça sua natureza por completo. Não nega sua sexualidade, não nega seu poder, suas sombras. Integra tudo conscientemente. E ela tem propósito próprio. Ela não vive a vida que desenharam para ela. Cria seu próprio caminho. Então, aquela mulher que fala assim: vou estudar, vou abrir meu negócio, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Isso aqui é meu propósito. Eu quero fazer isso da minha vida. Eu quero ser dona de mim mesma. Eu não quero ter filhos. Tá tudo bem. É aquela mulher que se assume, tá? E na vida real, quem é essa mulher? Na vida real, a energia de Lilith aparece quando você sai de um relacionamento onde você não é respeitada. Escolhe uma carreira que seus pais desaprovam, mas que faz seu coração pulsar. Isso eu já fiz. Eu tô aqui porque eu contrariei tudo que meu pai não queria. O meu pai queria. Vendi meu único bem, que estava no meu nome. Meu pai é Adão tóxico no último. Narcisista, maligno e grandioso. Aí se eu não fizesse o que ele queria, fazia escândalo até na rua. E eu vendi meu carro para estudar psicoterapia holística. E eu bati o pé. Porque quando eu estudei gastronomia, ele falou: tá bom, pode estudar, eu pago. Me deixou devendo 6 meses. Depois, com a maior cara lavada, veio falar: ai, por que você isso, que você não aquilo? Eu falei que não ia pagar. Aí eu tive que escutar isso. Pois é. Mas calma, se vocês quiserem vídeos também de receita, cozinha e fala, vocês me falam, me dão ideias, porque eu acho que eu ainda estou na fase chata, né, do meu canal. Tem poucas pessoas, eu preciso passar esse conteúdo para vocês. Você saber quem é Lilith, quem é você, autoconhecimento, por que que a mulher foi tão demonizada na história inteira. E para você também trazer esse valor, essa energia, essa deusa que habita dentro de nós à tona, tá? Mas eu quero sugestões, eu quero que vocês participem, tá bom? Quero que você participe, tá? Então, assim, já deixa seu comentário para eu saber se você tem essas características também. É aquela, se você também tem aquela mania de dizer não para os padrões que não te servem. Pois é. Estabelece limites com pessoas que drenam a sua energia. Abraça a sua sensualidade sem vergonha. Não estou falando que é para usar roupa de piriguete ou de mulher do job na rua. Mas que joelho! Mas a sensualidade vem de dentro para fora. Esse troço de usar roupa curta, agir como mulher do job, dar que nem chuchu na cerca, viver como uma trepadeira, não é energia Lilith, tá? E se você lidera com voz, mesmo quando é a única mulher da sala, você domina a sala pela sua postura, pelo que você é, pela sua posição. Você pode ser chefe de um setor, de uma empresa,
ter uma empresa, ser aquela professora que domina os alunos, todo mundo quer te escutar. É essa liderança que vem de Lilith, tá? E escolhe não casar, não ter filhos, ou ter 10 filhos. Que a escolha é sua. É você que escolhe o rumo da sua vida. Não é porque você foi obrigada a casar, porque seus pais queriam casar. Ou os seus parentes ficavam: ah, você não vai casar? Ah, tá encalhada. Isso aí não casa não, vai ficar pra titia. Olha ele! Olha ele! Pois é. Mas vamos ser honestas. Como todo arquétipo, a Lilith também tem sombra. A energia dela desequilibrada pode se manifestar como? Tá? No isolamento extremo por medo da vulnerabilidade. Sabe aquela mulher que se isola? Rigidez porque não se permite a conexão genuína. Aquela mulher que basicamente separa e fala assim: ah, agora eu não quero mais macho nenhum. Tá? Ou que sempre viveu na dependência de pai e mãe e nunca quis casar. Eu tenho exemplo assim na minha família, tá? Tinha mais de um exemplo. Uma faleceu, a outra tá velhinha, mas nunca quis casar por causa de medo. Não tem mais. Rebeldia sem propósito, só por se rebelar. Lembra que eu falei das feministas? Pois é, minha gente. Por isso que eu falei que eu não gosto de feminista. Elas fazem barbárie na rua, fazem cocô na rua, fazem espetáculo feio, usa cropped com as tetas caídas, sem sutiã. What the fuck? Ai, é um festival de coisa feia. Só pra quê? Ficar contra a sociedade. Mais nada. Não tem um propósito, não tem algo maior. É só pra chocar, ser feia, ser masculinizada. Isso também é a energia de Lilith em desequilíbrio. E também a dificuldade de parceria, porque confunde parceria com submissão. É aquela mulher que prefere se sujeitar a um homem fraco do que se impor. E vive assim pro resto da vida. O segredo é a integração. Você pode ser Lilith e ter vínculos saudáveis, ter a sua essência própria, criar as conexões genuínas, pode ser independente e interdependente, tá? É só você trabalhar as suas sombras. Lilith nos convida a uma pergunta fundamental: quem sou eu quando eu retiro todas as expectativas que colocaram sobre mim? Não sei. Quer responder aqui no comentário? Pode responder no comentário. Quem sou eu quando eu retiro todas as expectativas que colocaram sobre mim? Muitos pais e mães colocam expectativa. Não sei se você já viu em filmes, novelas, aquelas mães que fazem promessa para a filha ser freira por uma coisa que ela prometeu e recebeu graça, mas a filha que paga, o filho que paga, tendo que ser padres fora da vontade dele. Tá vendo como é grave? Tô dando um caso extremo, é claro, mas pai e mãe colocam as expectativas na gente, que é filha. E você já fez essa pergunta? De quem é você sem essa maquiagem, sem essa roupa que os outros querem que a gente use? E a Lilith não é um modelo de perfeição, é um modelo de autenticidade, é diferente. Ela nos ensina que você pode ser amado e ter limites. Você não vai fazer alguma coisa que você tem nojo. Você não vai fazer uma coisa que você acha que é errado. Você não vai fazer alguma coisa que você não gosta. Que você pode ser feminina e poderosa. Você pode cuidar dos outros e de si mesma. Lembrando que você tem que cuidar de si mesma para depois cuidar dos outros.
E você pode ser gentil e firme. Pode errar, mas ainda assim ser íntegra. A mulher que incorpora essa essência de Lilith não está em guerra com ninguém. Ela simplesmente decidiu não estar em guerra consigo mesma. É você estar em paz consigo mesma. Ela sabe impor sua voz e que sua voz importa, que seu corpo é templo e não um objeto, que a sua mente é um território dela, não dos outros, e que seus sonhos merecem espaço. E ela precisa diminuir, não precisa diminuir ninguém para crescer, mas também não se diminuir para caber. Então, voltando à pergunta inicial, quem é Lilith? Quem é Lilith? Ela não é demônio. Ela não é um símbolo político e não é uma entidade do mal. Provei para você que eu te prometi no começo do vídeo. Lilith é um espelho que reflete o que acontece quando uma mulher ousa ter a essência própria em sistemas que exigem submissão. É a história que nos mostra que mulheres com voz própria sempre foram chamadas de perigosas. Calma que eu vou mostrar essas mulheres para você. Mas também é esperança, porque a Lilith foi demonizada por milênios e ainda assim a sua história sobreviveu até nos dias de hoje. E isso nos diz algo poderoso. Sim, a essência feminina autêntica é indestrutível. Cada mulher escolhe ser verdadeira, que honra seus limites, vive seu propósito, está canalizando a energia ancestral de Lilith. E isso não te torna má, não. Te torna inteira. Mais uma pergunta que eu te deixo é: que parte de você está esperando permissão para existir? Que parte? Reflita. Se pergunte. Primeiro, se pergunte sobre isso. Que aspecto da sua essência você tem escondido porque foi ensinada que ele é demais? A mulher não pode usar cabelo curtinho. A mulher não pode isso, não pode aquilo, sabe? E talvez seja a hora de fazer como Lilith, pronunciar seu próprio nome sagrado e voar. Não sair de tudo, mas voar para dentro, voar para a sua própria verdade, voar para a sua própria essência. Lilith não é sobre abandonar os relacionamentos, não é sobre abandonar a si mesma dentro deles, não é sobre rejeitar a parceria, mas é rejeitar a submissão disfarçada de amor. Não é sobre ser sozinha, é sobre não ter medo de estar sozinha. Isso significa preservar a sua integridade. Quantas mulheres por aí não são casadas sozinhas? Pensa aí. Se esse vídeo ressoou com você, comenta aí qual o aprendizado que você leva sobre Lilith. Na próxima semana eu vou falar sobre ela, a Eva. Como ela foi transformada na raiz do sofrimento feminino. Sendo que o primeiro problema nunca foi ela. Se inscreve, ativa o sininho, que essa jornada só está começando. E lembra, você não precisa ter permissão de ninguém para ser inteira, tá bom? Não se esqueça de conferir os links que estão aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Tem várias formas de você
ajudar o canal. Tá precisando de ajuda? Vem para mentoria, entre em contato comigo. Gosta de produtinhos, ficar bonita, ter a casa linda, enfeitinhos, decoração, coisinhas espirituais, incensos, incensários, aromas e tudo mais? Tem link aqui de lojinhas no Amazon e no Mercado Livre. E logo mais tem livro, isso eu não lancei já, tá? Tem livro, tem curso, tem mentoria, como eu falei, tem muita coisa, tá? Então, vem, só junta aqui comigo e venha, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Não se esqueça, agradeça e seja feliz. Depois do vídeo tem 2 sugestões de vídeo. E eu te encontro em uma delas, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.